O Fluminense vai buscar a virada contra o Bahia. O confronto atualmente está 1-0 para o Tricolor de Aço. Tem muita informação aqui nesse vídeo, rapaziada. Vamos trazer os detalhes desse confronto. Tem algumas curiosidades também. O Bahia não vence do Fluminense no Maracanã há 14 anos. Além disso, vamos trazer o nosso campinho aqui do lado e vamos fazer o nosso 11 contra 11 relâmpago, rapaziada. Então fica até o final do vídeo que a gente vai trazer também o que o Renato Gaúcho precisa fazer para evitar os pênaltis, né? Conseguir vencer com tranquilidade o Bahia. Tô aí com o meu parceiro Rodrigo e com o meu parceiro Fernandão. Já deixa aquele like aí, confere se está inscrito no canal para fortalecer. E eu já quero saber do meu amigo Tricolor aí, o que ele acha desse confronto, se o Fluminense chega realmente com essa força toda, ou se tem alguns bastidores ali que podem enfraquecer o Tricolor. Cara, é um jogo mais difícil do que parece, né? Porque quando você fala que o Fluminense não perde para o Bahia no Maracanã há não sei quantos anos, e que diversas vezes também conseguiu recuperar dentro do Maracanã no retrospecto, a gente não leva em consideração os times atuais, né? Porque o Bahia teve muitos anos fracos, depois só que o City veio, botou o dinheiro, então, assim, é um outro Bahia, né? E é um Bahia com um time bem mais forte. Daqui a pouco a gente vai fazer o campinho, né, rapaziada? Então, aí a gente vai poder ver qual é realmente a força desse Bahia e a força desse Fluminense. Em relação ao Flu, Renato Gaúcho não vai poder reclamar de tempo para trabalhar, né? Teve a data FIFA, o cansaço, os caras ficam com a perninha para cima, banheirinha de gelo. Então, assim, não tem desculpa. Já tem quase 30 mil ingressos vendidos para o Maracanã. Deve ter o estádio, se não lotado, pelo menos cheio. E não tem desculpa, não, mano. O Fluminense tem que reverter essa vantagem aí e classificar. Pô, quem dera a lógica fosse suficiente pro Renato para ele não dar desculpa. Porque é o seguinte, ele teve esse pequeno período para treinar. Para ele é pequeno. Ele gostaria que fosse o ideal, que ele tivesse vários períodos desse para treinar, para que ele pudesse impor um estilo de jogo agora, ter falhas no jogo, pensar, mandar para a equipe dele, analisar, treinar de novo, consertar. Então, tipo, só uma vez indo, ele vai falar: não, isso não é possível, tem que ter treino para treinar, eu só treinei essa vez agora, os outros times treinaram. A diferença é que todos os times passam pelas mesmas coisas, só que só para ele é um problema que ele precisa citar em toda a coletiva. Eu não consigo, cara, dessa vez colocar fé no Fluminense ainda, porque o Fluminense, a gente estava até conversando antes aqui, é um dos piores ataques depois do Mundial de Clubes. E o Bahia vem numa crescente, eu acho. O Bahia fez um dos melhores anos para mim. E para mim, um time com o outro, que jogou, que apresentou de futebol, que tem de entrosamento, o que tem de jogadas trabalhadas, ofensivas e defensivas, as armas que o time tem, o Bahia é bem melhor que o Fluminense hoje. Então acho difícil. Mesmo que tenha esse tabu aí no Maracanã de 14 anos, eu acho que o Bahia vem mais forte. Concordo, mano. O trabalho do Rogério, para mim, é melhor que o do Renato. Bem melhor. Cara, eu concordo. Eu acho que o Bahia chega forte, sim. Mas a gente também não pode ignorar que é um Bahia que levou 5-1 do Mirassol. É um Bahia que passou alguns problemas aí ao longo desse Brasileirão. E que, cara, dentro de campo é dentro de campo. São 11 contra 11. O Renato Gaúcho é um treinador que ele tem um a mais quando se trata de competição eliminatória. A gente viu o que aconteceu no Mundial de Clubes. E apesar dele dar essas desculpas, eu concordo que em alguns momentos é desculpa, sim. A gente também não pode ignorar o fato de que, enquanto a maioria dos times descansaram durante o Mundial de Clubes, tiveram somente 4 times brasileiros que foram, e o Fluminense foi sim o que chegou mais longe. Nessa pausa da data FIFA, vou fazer uma comparação com um rival aqui do Rio, que é o Vasco. O Vasco deu 2 dias de folga para os seus jogadores, porque eles já tinham parado muito tempo lá no Mundial de Clubes. O Renato Gaúcho teve que dar o dobro, ele teve que dar 4 dias de descanso, porque realmente os jogadores não ficaram com a família, não descansaram, então é justo. Essa data FIFA aí se resumiu, até o Fernandão trouxe pra gente, em 5 sessões de treino. Fluminense o Renato Gaúcho vai poder contar com todos os jogadores que ele já tem no elenco ali, que ele conta atualmente, né? Então ele vai poder chegar com força máxima, jogadores descansados, com a sua torcida. O Bahia tem uma vantagem mínima. Aí eu concordo com você. Ele não tem desculpa para, no mínimo, levar essa partida para os pênaltis. No mínimo. A gente não pode ignorar a força do Bahia, mas dentro da sua casa o Fluminense tem que ir com tudo. E a gente vai trazer esse campinho também aí. O Fernandão vai dar a opinião dele a respeito do que ele considera esse ir com tudo para cima, né? Se a formação vai ser ofensiva, quais jogadores ele vai usar. Eu só tenho um argumentinho aqui contra o Bahia, que eles acabaram de ser campeões e, porra, não tem como. Perde um pouco do gás, cara. Ainda mais que você foi campeão 2 vezes na temporada. Eu acho que você tá com o mesmo aqui, ó, durão pra cima, pro terceiro jogo de eliminatória, assim. Eu acho que
dar uma sossegada, que é a missão cumprida. Acontece isso não com o time inteiro, mas com alguns jogadores eu acho que sim. E a gente Não, tem mas visto um isso aí- Fluminense diferente nas Copas. Do mesmo jeito que a gente vem falar aqui que não é o Bahia de anos atrás, antes de se tornar SAF, o Fluminense das Copas também não é o Fluminense que a gente vê no Brasileirão, rapaziada. Não, e sobre o Bahia, cara, eles ganharam, mas foi ritmo de treino, pô, confiança fraquinho pra caramba. Então, assim, eles jogaram com o time alternativo nos 2 jogos, até substituir o goleiro no segundo jogo, eles substituíram só para ser aplaudido. Então, assim, foi bem tranquilo, não acho que eles vão estar com esse oba-oba, não. A parte boa é que o Bahia caiu pro América, né, de Cali, na Sul-Americana, e o Fluminense eliminou o América de Cali sem muita dificuldade. Então, assim, vamos ver se o Fluminense das Copas aparece aí e dá alegria pro torcedor. Exatamente, rapaziada. Já vai deixando aquele like aí para fortalecer, vai deixando sua opinião nos comentários, o seu palpite para esse jogo. E agora a gente vai trazer o nosso 11 contra 11 relâmpago aí, aproveitando para vocês acompanharem as prováveis escalações do confronto. Partindo para esse 11 contra 11, rapaziada, no gol a gente tem o Ronaldo, ainda tem também o goleiro João Paulo aí, vou querer saber qual goleiro a rapaziada acha que vai a campo, contra o goleiro Fábio do Fluminense. Tem alguma discussão? Poupa tempo, né, rapaziada? Fábio, né? Coloca os dois no gol, dá meio Fábio. Tô zoando, exagero. Mas nenhum dos dois disputa com o Fábio, rapaziada. É Fábio até o final da Sim. carreira dele. Sim. E o João Paulo é melhor que o Ronaldo, mas o É. Fábio é melhor do que os dois. Exatamente. Na lateral direita, rapaziada, a gente estava em dúvida a respeito do Gilberto, do Bahia, né? Então, realmente, a gente acha que vai o Gilberto a campo contra o Guga do Fluminense. Vou ficar de Difícil essa Gilberto, aí. mano. O Guga até vai bem em jogo decisivo, mas o Gil Bala, mano, já jogou no Fluminense já. Pô, mano, melhor que o Guga pra mim. Papo reto. Nivelado por baixo esse hoje em dia, hein? Os dois já Não, o foram Samuel bons. Xavier é melhor que os dois. Os dois já foram bons e os dois já foram promessas de tipo, que poderiam despontar e ser grandes laterais, mas os dois meio que pararam no meio do caminho. Mas eu acho que eu vou de Guga nesse, cara. O Guga é muito experiente. A gente tira um pouco o Guga pra nada. Ele é experiente demais, principalmente em mata-mata. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Fluminense cai muito quando o Samuel Xavier sai para a entrada do Guga. E já vi o Guga entrar em alguns momentos e não curti muito. O Gilberto já jogou no Vasco, no Fluminense. Eu acho que é um bom lateral. Eu iria de Gilberto. Partindo para a zaga, rapaziada, David Duarte contra o monstro Thiago Silva. Acho que não tem nem discussão, é pouco Poupa tempo, né? tempo, poupa tempo. Mas aí tem o Mingo, cara. O Ramos Mingo, zagueiro do Bahia, que vai a campo. Qual seria o zagueiro do Fluminense? O Freitas, né? O Argentino Freitas contra mesmo? argentino nessa daí. E aí, difícil, hein? Porque essa daí é nivelada por baixo, porque o Mingo não é grandes coisas, mas o Freitas é muito ruim, mano. Mas nós já vimos uma alta do Freitas, o que ele pode fazer Sim. quando ele está inspirado. Vimos no Mundial de Clubes, que é totalmente diferente, mas eu vi o Freitas jogar bem uma vez na minha vida. Duas O vezes até. Materazzi não falou que achou ele o destaque? O Materazzi virou e É, falou assim: pra mim, o destaque da Copa do Mundo de Clube é aquele cara que joga com o Thiago Silva, aquele argentino ali, maluco, bom zagueiro tal. Eu falei, pô, que isso? O Materazzi vai estar muito louco de cerveja no dia. é o Freitas, cara. É Freite, eu acompanho o Freite. E, rapaziada, a lateral esquerda aí eu acho que vai ser um pouquinho poupa-tempo, né? O Luciano Juba contra o René. Não dá pra ser Não é clubista. poupa-tempo, não. Não é Que poupa-tempo, isso, não. mano? Não é? Tu prefere o Não René é do que que o o René é Juba? ruim, mas o Não, Juba tá o jogando Juba muito, pô. leva. Mas eu não acho poupa-tempo, não. Você tem que respeitar mais o René, rapaziada. Então Não, tá bom. Juba, Então, fácil. desculpa, René. Me perdoa. É. Peço perdão. Na volância, rapaziada, Fluminense vai com Hércules versus o Acevedo, do Bahia. Nicolas Azevedo, meu xará. Tô Cara, o gostando muito Acevedo do é bom Hércules, jogador. rapaziada. Bom Tem jogador o jogado Acevedo, muito, mas inclusive participado de gols aí. o Hércules está na fase melhor, eu acho que o Hércules é um cara que fortalece mais. Eu prefiro o Hércules do que o Acevedo. Vou de Hércules também. Fechou. Outro volante ali, rapaziada, seria o Jean Lucas, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, né? Teve o corte contra Martinelli. Difícil essa, tá? Os dois poderiam estar na seleção brasileira, eu acho. O Jean Lucas está muito bem no Bahia, mas o Martinelli também é ótimo jogador. O contexto diz quem vai jogar melhor ou não. Esse jogo, tipo, é muito difícil saber quem vai ser melhor dos dois. Talvez o Jean Lucas tenha um pouco mais ferramentas que o Martinelli, mas o Martinelli é um ótimo jogador também. Tipo, é difícil. Eu acho que vou ficar de Jean Lucas, até porque, cara, o Ancelotti está olhando os dois e o Ancelotti escolheu um para levar. E eu tenho que confiar no vovô, filho.
Exato. Não, então, acho que é a disputa boa, mano. O Martinelli tem ido bem, é um jogador assim que quase nunca prejudica o Fluminense, né? É um cara que tá sempre ali fazendo o dele, né? Ele não é um cara que resolve pro Fluminense, mas ele também não é um cara que dificilmente entrega também, né? Falar, ah, não, o Martinelli entregou o gol. De vez em quando acontece, mas quase nunca. E o Bahia também tem o Rodrigo Nestor ali pra posição, né? Que fez gol em final aí na Copa do Nordeste. Então, assim, eu fico com o Jean Lucas, porque eu acho o Jean Lucas mais pulmão, mano. É como o Azevedo e o Hércules. O critério de desempate é quem é mais de disposição. E o Jean Lucas aparece mais no campo do que o Martinelli. O Martinelli tem um toque qualificado, tem boa técnica, mas às vezes eu acho que o Martinelli morcega um pouco. O Jean Lucas está na frente dele. Concordo com o Fernandão. Agora, rapaziada, eu acredito que o Lúcio Acosta vai a campo, ele está sendo muito utilizado, e aí seria Everton Ribeiro contra Lúcio Acosta. O que você acha, Fernandão? Vai o Lúcio Baixinho Acosta a contra campo mesmo? baixinho, né? Mas aí, sinceramente, cara, acho que o Lúcio Costa vai dar alegria para a torcida do Fluminense. Só que ele tá chegando agora, né? O Everton Ribeiro não, já é um craque consolidado. O Felipe Melo até falou nos últimos dias aí que ele perturbou a diretoria do Fluminense para levar o Everton Ribeiro quando ele estava saindo do Flamengo para o Fluminense. Só que o cara é identificado com o Flamengo, não quis ir e tal, não quis estragar a idolatria. Então, assim, eu fico com o Everton Ribeiro. Acho que o Lúcio Costa pode dar muita alegria para o torcedor do Fluminense, mas hoje o Everton Ribeiro tá jogando mais bola do que ele. O Everton Ribeiro é muito melhor que o Acosta. Tipo assim, ó, se você pegar os melhores momentos no YouTube, lance de dribles, não sei o que, golaços, até pau a pau. Porque os dois, É. cara, têm uma carreira absurda, assim, de caneta, lençol, golaço de fora da área. Então, tipo, no campo mesmo a gente sabe quem é o brabo, que é o Everton Ribeiro, cara. Mais uma vez campeão agora, capitão, brabo, histórico. Vou falar do Everton Ribeiro pros meus netos. Do Gosto muito Cruzeiro. também. Gosto muito também do Everton Ribeiro, que, pô, desde uns 25 anos ele já tem uma cara de velho, né, mano? Achava que ele era bem mais velho, depois eu vi que não. Mas enfim, rapaziada. Partindo pro próximo aqui, seria Kaique versus Canóbio. Moleque de Xerém, né? Contra um uruguaio do Fluminense. Engraçado, né? Os moleques de Xerém estão tudo do outro lado, né? Mas, assim, esse aí é difícil, cara, porque o Kaique tinha um potencial para ser muito mais do que o Canobi, mas nunca fez por onde, né? E o Canobi tem ido bem em mata-mata, cara. Ele pelo Fluminense em mata-mata, ele tá conseguindo fazer uns golzinhos. Eu vou de Canobi, mano. Vou ser clubista nessa. Acho que é bem nivelado, mas eu vou de Canobi, porque tá com a camisa do Flusão. Porra, cara, eu tô feliz que o Kaique tem voltado. O Kaique saiu do Fluminense muito cotado para ser craque, foi vendido pro Manchester City, ficou um tempo lá, foi emprestado pra Holanda, mas se lesionou várias vezes na carreira, inclusive quando voltou pro Brasil no Bahia. Só que agora ele tá tendo uma sequência de bastante jogos sendo utilizado pelo Rogério Ceni, foi recuperado, mas eu vou de Canóbio também, cara, porque para mim, desde que o Serna deu um salto de produção no Fluminense, ele ajudou o Canóbio, que também tá marcando uns golzinhos. Sim. Mano, o Serna realmente deu um salto e é engraçado o quanto a gente vê que o Fluminense forma jogadores aí ao mundo afora, né, mano? Seleção brasileira, Europa, Brasileirão. Partindo agora para outra ponta, rapaziada, aí no caso seria Eric Pulga versus Serna. Esse é muito difícil, mano, porque o Pulga joga muito e o Serna tá em grande fase, tá ligado? É momento, hein? É para amanhã. Ah, então é Kevin Serna. Eu não sei como é que o Kevin Serna não foi pra seleção da Colômbia. Cara, essa é muito difícil mesmo. Essa é muito difícil. Mas eu acho que eu vou de Kevin Serna também. Eu acho que eu vou de Kevin Serna. O Eric Pulga joga muito, mas o Eric Pulga começou o Brasileirão destruindo e depois deu uma, né, não? Ele não deu uma caída. Sumiu, Por isso que lesionou, eu, voltou agora. por isso Que que eu inclusive tá quis voltando de lesão no momento. Ele ainda não tá 100%. Vou de Kevin Serna. Acho que decide, né? Acho que exatamente. Por isso decide que eu quis agora. frisar que é momento, rapaziada. Quando a gente põe o nome do Eric Serna, chegou no Fluminense muito criticado, a torcida do Fluminense odiou o cara e agora o cara começou a mostrar serviço, fez o gol contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão do ano passado, é importante frisar também. Eric Pulga de nome a gente sabe, mas no momento eu sou Serna, pô. O cara tá jogando muito, não tem como. Para esse ataque, rapaziada, lembrando que o Lúcio Rodrigues foi vendido, né? O craque do ataque ali do Bahia que chegou e não ficou muito tempo, já foi vendido. Então seria William José contra Germancano ou Everaldo? Fala aí, Fernandão. Se for contra o Everaldo, é o William José. Se for contra o Germancano, é Germancano. Então, Mas assim, o quem tu acha Renato que que o não pode Renato Gaúcho aloprar. leva a campo? Então, eu não sei, cara. Eu acho que o Renato vai querer dar moral pro Everaldo, ele gosta do Esse John Kennedy Everaldo, de por isso eu aparecer vou de. fininho.
A gente não mano. John sabe se Kennedy ele vai fez uma aparecer dieta com nesses outro últimos fininho. dias. Não, o John Kennedy estava treinando por conta própria aí, mas eu não acho que isso aí é o famoso treinou 5 minutos, mandou o cara lá tirar uma foto para poder botar no stories que estava treinando. Acho que vai de Everaldo e entre Everaldo e William José, sou mais o William José. Torcer aí para ver se o Renato não dá uma clara evidência nele aí, ele bota um Germancano decide, faz o duplo L e o Fluminense classifica. Eu vou de William José também. Eu acho que ganharia do Cano também, ultimamente. Boa, rapaziada. Para a gente finalizar rapidinho aqui o nosso 11 contra 11, Renato Gaúcho versus Rogério Ceni. Ceni. O trabalho do Ceni é mais longo, mais duradouro, né? Eu me amarro no Renato, a rapaziada que acompanha os nossos vídeos aí sabe que eu me amarro no Renato. Tenta até ser legal com ele aí, às vezes quando vocês criticam demais, falam que ele perdeu o comando, que tá treinando nada. Eu falo, não, Renato, é o jeito do cara. Mas o trabalho do Ceni é melhor que o do Renato. É isso então, rapaziada. Vai É deixando a sua isso. opinião aí nos comentários, dá aquela moral no like aí. Confere se tá inscrito aqui no canal. Às vezes você cai de paraquedas aqui, já assistiu um monte de vídeo nosso, mas não se inscreveu ainda. Então dá essa moral pra gente. Valeu. Valeu.